uso da palavra, que falará pela liderança do Democratas, nosso amigo deputado Alberto Fraga, do Democratas do DF. Com a palavra pelo tempo de 6 minutos, deputado. Muito obrigado, deputado Mauro Pereira. Presidente, ontem eu estava aguardando uma consulta médica e, coincidentemente, a televisão que estavam mostrando, antes de ontem, perdão, era a TV Câmara. E na hora que alguns deputados do Partido dos Trabalhadores faziam o seu discurso, percebi que algumas pessoas se fixaram na televisão e, após o discurso de um parlamentar do PT, as pessoas, entre elas, comentou uma para a outra assim: será que esse povo pensa que o povo esqueceu o que aconteceu no país? Aí o outro falou assim: e já notou que o discurso é a mesma coisa? Não tem novidades? É isso que está acontecendo. Uns dias atrás aqui eu falei sobre a incoerência desse plenário. Citei algumas incoerências. Uma delas é que a denúncia contra o presidente Michel Temer, ela durou 2 meses. E nós tivemos figurões do Partido dos Trabalhadores, como, por exemplo, a do Lula e de outras, que durou mais de 2 anos. Eu quero, senhor presidente, até mesmo porque tenho processos e já fui denunciado em algumas acusações, é lamentável que a imprensa e o povo brasileiro não consiga fazer a diferença entre ser denunciado e ser condenado. Ser denunciado, eu acho que esse termo é até muito forte, nada mais é do que lhe chamar ao processo e lhe dar o direito de defesa. É a partir deste momento que você começa a se defender. Acho também que há uma culpa muito grande dos juízes ou ministros que aceitam as denúncias de qualquer forma. Recentemente fui acusado por algumas ações, vamos dizer assim, marginais, de pessoas que trabalhavam numa secretaria, que eu era o secretário, e somente a possibilidade de eu ser denunciado, eu apanhei durante 6 dias na televisão. 6 dias. E eu tenho plena certeza e convicção que essa denúncia não será aceita porque não tem elementos suficientes. Foi o que aconteceu em outros 2 processos que o Supremo Tribunal Federal disse: a denúncia é inepta e não chegou sequer a entrar no mérito. É assim que eu vejo essa questão da denúncia contra o presidente Michel Temer. A denúncia, ela é política, ela não tem consistência. Vi uma entrevista dele ontem, quando ele disse que disseram que as provas são fracas. E aí o procurador da República rebateu dizendo: fraca como? Se foi uma conversa entre um intermediário que disse que promoveu o encontro, quer dizer, mas não tem nenhuma prova de que o presidente recebeu aquele dinheiro na mala, né? Ou até mesmo alguém vinculado a ele, assim mais diretamente, recebeu aquela mala. Portanto, senhor presidente, eu acho que o papel da imprensa eu reputo como fundamental, mas tem horas que a tendência, ela confunde a cabeça das pessoas. Falar em confundir é o que eu penso também a respeito, e sou contrário quando gritam aos 4 cantos diretas já. Não há essa disposição na Constituição, numa situação atual. Mas o PT quer isso. O PT, o PCdoB, o PSOL, a Rede. Por que eles querem isso? Porque eles perderam, foram sacados do poder. Foram sacados do poder por corrupção.
E o que mais intriga e fere ouvidos do brasileiro é quando eu vejo os deputados da oposição hoje se referirem à corrupção, mas esquecem do passado. Fico a pensar como é que parlamentares da oposição falam que o país está quebrado e que o desemprego está aí. Mas quem foi que provocou isso, gente? É uma questão tão simples. E eu duvido, presidente Mauro, que o povo brasileiro não tenha esse convencimento ou esta certeza. Eu não tenho dúvidas que na hora que os processos que o Lula responde forem julgados, ele será condenado. E eu tenho certeza também que toda aquela turma que se meteu em maracutaias, em corrupção, precisam e devem ser punidos e responsabilizados. Agora, temos que pensar no futuro do país. O país está estagnado, é verdade que alguns números mostram algumas reações, mas sempre que a gente está começando a caminhar, e foi isso que aconteceu, quando estava começando a engrenar, aí veio a denúncia do procurador contra o presidente Michel Temer. E mostro aos senhores e senhoras do nosso país que tem algo de errado. Por que é que o procurador Janot não apresentou uma denúncia única? Por que é que ele fatiou, dividiu em 3 partes a denúncia? Com a intenção clara e nítida de fazer o governo sangrar. Não é esse o papel de um procurador da República. Confesso que isso precisa ser revisto. Nós temos que ver a legislação para impedir esses abusos. E eu quero aqui, presidente, antes de encerrar, parabenizar as palavras e algumas aparições que o ministro Gilmar Mendes teve coragem de fazer. Coragem! O que ele disse é o que eu penso e que muitos brasileiros pensam. É verdade que poucos têm coragem de dizer. Então, parabenizo o nosso ministro Gilmar Mendes, que numa aparição pública, fazendo palestra, expôs exatamente o pensamento da grande maioria. Esta casa não tem coragem de votar determinadas matérias. Medo. Eu acho que nós temos que enfrentar o problema. Nós temos que fazer uma legislação e punir os corruptos. Agora, tem muita gente boa nesta casa e não merece a pecha, a criminalização que hoje a gente vê a imprensa fazer com a política do nosso país. E conste nos anais da casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.